Irmão, sem mais delongas, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 91, salmo que a gente leu agora há pouco, com o irmão Marcelo. Salmo 91, deixa a sua Bíblia aberta lá no Salmo 91, nós vamos continuar a exposição desse salmo, que é bastante desafiador. Embora alguns enxerguem esse salmo como um salmo que faz milagres só pelo fato de estar aberto dentro de uma sala de estar ou no quarto. Mas esse salmo não faz milagre por estar aberto, como a gente pôde perceber na semana passada. Porque esse salmo ele tem algumas promessas, mas não são promessas para todas as pessoas em todos os lugares. Não são promessas para todas as pessoas que simplesmente leem e confiam no que ele diz. Não. É uma promessa para aquelas pessoas que, aliás, são promessas para todas aquelas pessoas que, como diz no versículo 1 e 2, habitam no esconderijo do Altíssimo, descansam à sombra do Onipotente. E é essas pessoas que podem dizer: o Senhor é o meu Deus, o Deus em quem confio, o Deus que é o meu baluarte, a minha fortaleza. Então não é toda pessoa que pode sair por aí dizendo: Deus é o meu Deus, é a minha fortaleza, é o meu refúgio. Não é todo mundo que pode sair dizendo isso aí. Só quem pode dizer isso são aqueles que habitam, encontram morada no Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sua sombra, a sombra do Onipotente. E nós falamos também na semana passada que alguém só pode afirmar isso, que tem Deus como seu refúgio e baluarte, só pode afirmar isso por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos demonstrar que Deus é o nosso esconderijo e que nós descansamos à sua sombra se nós confiarmos em Cristo Jesus, se nós confiarmos a Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados, se nós nos colocarmos diante do Senhor e nos arrependermos dos nossos pecados e receber a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Hoje nós vamos contemplar os versículos 3 a 8, que diz assim: aqui nós temos aqui as bênçãos de ter Deus como nosso refúgio e baluarte. Diz assim, versículo 3: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Amém. Senhor nosso Deus, nós rogamos, Pai, o auxílio do Senhor, para que nós possamos, Deus, compreender a Tua palavra, possamos, Deus, transmiti-la com simplicidade. Todos nós, Deus, ao recebê-la, possamos vivê-la. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, as bênçãos de ter Deus como nosso refúgio é o que o salmista nos mostra aqui nesses versos. Aliás, por todo esse salmo, mas eu queria destacar por hoje esses versos 3 a 8. A primeira bênção está no versículo 3. Ele diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ter Deus como nossa fortaleza, como o nosso refúgio, o nosso esconderijo seguro, o nosso abrigo, nos dá o privilégio de recebermos livramento em tempos difíceis. O salmista aqui fala de um perigo iminente. E esse perigo provém de inimigos do povo de Deus. Quando o salmista escreve este salmo, ele está pensando em, provavelmente, inimigos do povo de Deus. Pessoas que se levantaram contra o povo de Deus. Mas para descrever esse perigo iminente,
ele usa não só esse salmista, né, que pode ter sido Moisés que escreveu esse salmo, mas os salmistas, em geral, gostam muito de utilizar figuras dentro da poesia hebraica, né? Aliás, os salmistas, tudo aqui é registrado de maneira poética, né? Seja uma oração, seja um cântico. E na poesia hebraica é comum usar ou lançar mão de figura de linguagem, de metáforas, tudo que nos conduzem à imaginação, para entender o que se passava na mente do salmista. E este salmista aqui do Salmo 91, nos conduz à imaginação acerca do perigo que estava cercando o povo de Deus, ou o próprio salmista aqui. Como você pode perceber, como nós já podemos perceber, é recheado de figuras aqui nesse salmo. A gente já viu a figura do esconderijo, da sombra, do refúgio e do baluarte. Quer dizer, Deus não é um esconderijo mesmo. Deus não é uma caverna que a gente se esconde. Mas é uma figura para dizer que Deus protege. Agora, ele descreve uma bênção de ter Deus como refúgio, que é o livramento. E ele fala isso usando duas figuras aqui, duas imagens. A imagem de um caçador de pássaros e a imagem de uma pestilência mortífera. Ele diz que Deus nos livra dos laços do passarinheiro, do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, a gente já falou algumas vezes aqui, mas o laço do passarinheiro é uma armadilha para capturar os pássaros. A NVI, a nova versão internacional, traduz como laço do caçador. E é essa a ideia. Laço do passarinheiro é o laço do caçador. E até porque a expressão passarinheiro diz respeito àquele que prepara a armadilha, passarinheiro. Então, o laço do passarinheiro ou laço do caçador. Esses laços eram feitos com pelos ou algum tipo de arame fino, né, finíssimo, que dependia do tamanho e do peso do pássaro para ser capturado. Então, se o pássaro fosse mais pesado, maior, então teria que ser um tipo de corda mais forte. E, enfim, o ponto é que o passarinho jamais fugiria daquele laço, daquela captura. O salmista diz que Deus livrará aqueles que se escondem e descansam nele. Como disse, aqui é uma figura. Ninguém fique falando aí que tem um laço na sua vida, né? Tem um laço do passarinheiro como se ele estivesse falando de forma literal. Não. É uma figura. Não há um laço realmente, mas é como se fosse um laço. E é isso que chama a nossa atenção. Quando o salmista usa essas figuras, é para dizer que é como se fosse aquilo ali. O perigo iminente é como se fosse um laço, uma armadilha, uma emboscada que alguém está prestes a cair. É uma figura para as maldades de Satanás contra os filhos de Deus? Eu faço essa pergunta. O laço do passarinheiro, muitas pessoas usam assim, o laço do passarinheiro é uma figura utilizada para descrever as armadilhas de Satanás. É isso? Pode ser. Mas não necessariamente. Não necessariamente é uma armadilha de Satanás. Porque nem toda armadilha vem de Satanás. Às vezes a gente mesmo se coloca numa armadilha, num beco sem saída. Está mais para qualquer tipo de perigo, não somente espiritual. Todo e qualquer perigo que nós enfrentamos. O salmista está dizendo, Deus nos livrará. Aliás, ele coloca individualizado, né? Nós podemos dizer, ele é meu refúgio, ele é meu baluarte, e o salmista diz, ele te livrará do laço do passarinheiro. Então o salmista está nos dizendo que Deus vai livrar aqueles que se escondem e descansam nele. Deus vai livrar do perigo. Segundo, ele usa aqui a expressão peste perniciosa.
Peste perniciosa. E como eu gosto de comparar com a versão NVI, a NVI usa a expressão veneno mortal. Veneno mortal. Que pode, de fato, ele está se referindo a um veneno até um veneno de cobra, por exemplo. Lê esse trecho aqui, no período que nós estamos vivendo, né? Ele vai te livrar da peste perniciosa. Quando eu leio esse texto, nesse período especificamente, que nós estamos vivendo de pandemia, a gente já lembra logo do vírus. Ele vai te livrar do vírus. Será? E como eu disse antes aqui, esse salmo é desafiador porque causa essas perguntas. Deus vai nos livrar até que ponto? Ele fala aqui, ele vai te livrar de uma peste perniciosa. E, de fato, o coronavírus é uma peste perniciosa. Como a gente tem percebido. E não é de hoje que havia doenças ou situações em que as pessoas morriam. Inclusive na época do rei Salomão. Lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 37 e em diante, Salomão faz uma oração. Ele diz: Deus, Senhor, quando houver fome na terra, ou quando houver peste, e quando o povo orar, quando qualquer homem orar ao Senhor, ouve o Senhor dos céus da tua habitação. Ouve o Senhor lá do céu. Salomão já estava orando, nos ensinando a orar pelo fim da pandemia. Salomão diz: quando houver na terra fome, está acontecendo isso hoje? Tá. Quando houver peste, está acontecendo isso hoje? Tá. Deus, ouve lá dos céus toda a oração que se fizer a ti. Ouve lá dos céus. Ei, pode acender essa luz aí, eu esqueci. Então, Salomão diz isso lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 37. Vai apertando aí. É o segundo de lá para cá. Então, o salmista, meus irmãos, está nos dizendo aqui, este versículo 3, que Deus livrará aqueles que têm a Ele como um refúgio da morte promovida pela peste perniciosa. Se nós temos Deus como nosso abrigo seguro, nós podemos contar com o livramento de Deus, seja de um laço, seja de uma dificuldade, de um perigo iminente, algo que me prenda, ou seja, da morte causada por uma peste perniciosa. Ou, como diz a versão NVI, de um veneno mortal. Ele vai nos livrar. Espere até o final, viu? Espere até o final. Não saia daí dizendo: o pastor disse que Deus vai nos livrar. Amém. Vou sair sem máscara hoje. Eu vou te explicar que não é bem assim. O salmista está dizendo isso, mas não é bem assim. Espera aí, escuta o que eu estou dizendo. Não é que não é bem assim como o salmista está dizendo. É que as coisas ainda não estão se cumprindo para nós hoje. E eu vou explicar no final. Não saia daí. Certo? Mas o salmista nos diz aqui que uma das promessas de Deus para aqueles que encontram em Deus o seu abrigo seguro é livramento. Deus concede livramento. Segundo lugar, está no versículo 4. Deus nos concede segurança. Então, tem a bênção do livramento e a bênção da segurança, que é uma coisa está ligada à outra. Livramento, segurança. Então, o versículo 4 diz assim: cobre-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. Sob as asas de Javé, o Senhor. A expressão aqui, mais uma, é metafórica. Deus tem asas? Sim ou não? Quem está aqui responda. Deus tem asas, sim ou não? Não? Ok. Quem está em casa deve ter respondido não. Ou talvez alguém mais esperto disse: não, tem asas sim. Eu acredito na palavra de Deus. A Bíblia está dizendo aqui: cobrir-te-á com as suas
penas, e sob suas asas estarás seguro. A expressão é metafórica. Deus não tem asas, Deus não tem partes materiais, nem humanas, nem de animais. Assim como ele não tem mãos, pés, rosto, porque Deus é espírito, lá diz isso lá em João capítulo 4, né? Deus é espírito e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas aqui é uma metáfora para retratar o cuidado de Deus, a proteção de Deus, como de uma ave mãe. Uma ave mãe que com as suas fortes asas protegem seus filhotes dos ataques dos predadores. E é uma figura bem comum no livro dos Salmos. É interessante, existe uma coisa no feminismo evangélico, né, existe um feminismo evangélico, né, católico evangélico, que não é legal, mas fala de feminismo, né, evangélico. E alguns adeptos do feminismo evangélico dizem que a Bíblia é um livro machista, porque a linguagem, até para Deus, é uma linguagem masculina e tal. Mas deixa eu explicar, Deus não tem gênero, Deus não é homem nem mulher, Deus, é o Senhor de todas as coisas. Certo? Deus é apresentado como pai, não como mãe, na Bíblia. Agora, para acabar com essa conversa, para mostrar que Deus não contém gênero feminino nem masculino, Deus é retratado aqui como uma mãe, certo? Como uma mãe de filhotes, uma ave mãe, mas para retratar o cuidado de Deus para com os seus filhos. Como eu disse, é uma metáfora. Então, é uma figura bem presente nos Salmos. Lá no Salmo 36, versículo 7, diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Olha que lindo, irmãos. Os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, porque é preciosa a benignidade de Deus. Olha o que diz o Salmo 57, versículo 1. É lindo também. O Salmo 57, versículo 1. O salmista diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Olha que lindo, irmãos. O salmista está dizendo: Deus, tem misericórdia. Eu estou me abrigando debaixo das tuas asas, até que passe essa tempestade, essa chuva grossa. Tem misericórdia. Interessante isso. E também o Salmo 63, versículo 7. Salmo 63, versículo 7. 63 e 7. Diz assim: porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Então é uma figura muito presente nos Salmos, retratar Deus como se fosse uma ave-mãe que cuida dos seus filhotinhos, que coloca suas asas sobre eles e não deixa que nada os incomode, nenhum perigo se aproxime. Ou pode até se aproximar, mas não vai sair. Vai sair perdendo, porque não vai deixar. Então o cantor evangélico conhecido, ou cantor gospel, né, como queiram, e ele, baseado nessa segurança, ele compôs uma música que retrata essa verdade dos Salmos. Eu gosto muito dessa música. E ele diz assim: eu preciso aprender mais de Deus, pois Ele é quem cuida de mim. Aí o refrão diz: Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Aí ele continua no finalzinho: e não ando sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E meus irmãos, como ele disse, né? Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E é isso que a gente precisa aprender aqui. Em todas as circunstâncias, nós podemos contar com o cuidado de Deus. E que nele nós estamos seguros, protegidos à sombra das suas asas. Nós podemos confiar nisso. Mas ele continua dizendo que
A verdade de Deus é pavês e escudo. É para ver ou para comer, né? Já vem a piada. Mas ele usa essa expressão, né? A sua verdade é pavês e escudo. A palavra pavês não é pavê. Mas a palavra pavê, literalmente, irmão, significa escudo. Pavê significa escudo. Pode ter alguma outra conotação também, mas um dos significados de pavês é escudo. E aí ficaria assim, se fôssemos traduzir aqui como escudo, ficaria: a sua verdade é escudo e escudo. Aí, outra curiosidade, a palavra escudo, traduzida como escudo aqui, só aparece uma vez no texto hebraico, ou seja, só aqui. E ela pode se referir a um muro que cerca uma cidade, um muro alto, grande, que cerca uma cidade. Então, as duas palavras indicam proteção. Só que a palavra pavês seria uma referência, de fato, a um escudo que protege uma pessoa individualmente, mas a palavra escudo se referia a um muro gigantesco que, como a gente fala aqui no Nordeste, arrodeia uma cidade e protege a cidade. Ou arrodeia, né? Uma cidade e protege a cidade. Ou seja, não é como hoje, mas na época dos tempos bíblicos, uma cidade era construída sobre uma fortaleza, né? Sobre os muros, né? E tinha castelos e tal, mas era fortificada a cidade, tinha os muros. E de fato o muro serviria como se fosse um escudo para a cidade. E o que o salmista está nos dizendo aqui é que a verdade de Deus é um escudo que não só nos protege de golpes e setas dirigidas contra o nosso peito, né? Deus não só é um escudo que nos protege de golpes individuais, de socos ou de setas atiradas contra nós, mas Deus é um forte muro, um baluarte, uma fortaleza, que não nos permite sermos feridos por inteiro. Quer dizer, a imagem é de uma tropa. Imagina uma tropa invadindo a cidade. Uma tropa que invade uma cidade, toda fortalecida, muros altos. Vai conseguir entrar? Nem a pau. Não vai conseguir entrar. Por isso que as cidades eram fortalecidas assim, nos tempos bíblicos. Quem assistiu O Senhor dos Anéis, viram lá a dificuldade para entrar em alguma fortaleza, né? Em alguma cidade lá. E depois vocês assistem lá, quem gosta. Quem não gosta, enfim. Faz de Lisbela o prisioneiro, sei lá. Mas a imagem aqui é de uma tropa tentando invadir uma cidade, mas não consegue. Não consegue. O muro é grande, as paredes são grossas, dá para passar 2 carros nessa parede. 2 carros emparelhados numa parede dessa. Quem está na cidade sente nem o cheiro do perigo. Nós vamos invadir aí, nós vamos destruir tudo. Quem está lá na cidade está assistindo TV. Está tranquilo. O rapazinho está jogando PlayStation. Não está sentindo nada, porque não tem perigo. E é assim que a nossa segurança é retratada. É assim que Deus nos concede segurança. Um escritor disse, a palavra aqui, verdade, também pode ser traduzida como fidelidade. A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é escudo protetor. É o que cerca os que habitam no abrigo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. A fidelidade de Deus é escudo protetor, ou aquele muro que cerca aqueles que habitam no abrigo do Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo. Então, meus irmãos, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que se aproximam de Deus, podem contar com segurança particular de Deus.
Em terceiro lugar, nos versículos 5 e 6, o salmista nos fala da coragem. Nós não só recebemos de Deus livramento, não só recebemos de Deus a segurança, mas também, diante disso, nós recebemos coragem, nós nos tornamos pessoas corajosas. Ter Deus como nosso refúgio nos dá coragem em meio às ameaças diárias. Olha o que diz o versículo 5 e versículo 6. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Olha que lindo, irmãos. Não te assustarás com nada, em outras palavras. Olha, vai vir o terror noturno, você vai ficar como? Dormindo. Vai vir uma seta que voa de dia. Estou tranquilo. Aí tem a peste que se propaga nas trevas. Estou tranquilo. A mortandade que assola ao meio-dia. Veja, irmãos, a linguagem aqui é forte. Vai vir uma chuvarada de problemas. Eu não tenho medo. Por quê? Deus me livra e Deus me assegura. Ter o Senhor como nosso refúgio nos faz viver sem medo das ameaças diárias. Nós tornamos-nos pessoas que têm coragem, porque nós conhecemos a Deus, que cuida e protege. E aqui é uma aplicação do que ele acabou de dizer nos versos anteriores. Se Deus vai nos livrar do laço do passarinheiro, do laço do caçador, se Deus vai nos livrar da morte, da mortandade, se Deus nos protege sob as suas asas, qual a razão para eu viver com medo? É isso que o Salmo está dizendo. Eu não vou ter assombro, eu não vou ter medo. E, meus irmãos, a nossa coragem em meio ao perigo não se dá por um positivismo. Vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo. A pessoa diz, não sei, acho que não vai dar certo não. Aí a pessoa diz, não, vai dar tudo certo. Não diga que não vai dar certo não, que vai dar errado. E quer dizer que se eu disser que vai dar certo, vai dar certo? Eis a questão. Não, seja uma pessoa confiante. Seja otimista. Se você for otimista, se você pensar positivo, vai dar certo, meus irmãos. O pensar positivo, a gente se engana, tem gente que confunde fé com pensar positivo, né? Foi isso que deu origem a igrejas neopentecostais grandes que tem aqui no Brasil. Pensar positivo. Porque o que é o pensar positivo evangélico? A fé é aquela fé na fé, que eu já falei uma vez aqui. As pessoas dizem assim, eu determino isso aqui tem que acontecer. Por que tem que acontecer? Porque eu tenho fé que vai acontecer. Então, se eu tenho fé, vai acontecer. Aí não aconteceu. Qual é o problema? É porque a minha fé foi pequena. As pessoas nunca pensam, não, é porque Deus não quis. As pessoas pensam, não, é por causa da fé e tal. Se você tiver fé, tratam a fé como se fosse um Deus, né? Eu tenho fé, então vai ter que acontecer, porque eu tenho fé. A fé aqui, ó. A nossa coragem não é baseada nisso, em pensamento positivo, em achar que as coisas vão dar certo e por isso tem que dar. Porque, meus irmãos, na linguagem das Escrituras, não há muito otimismo não daqui para frente, certo? Não há muito otimismo não. Não, eu creio, 2021 vai ser o ano, o que o pessoal fala? O ano da promessa, vai ser o ano da restauração, o ano do avivamento. Não, eu creio, eu tive uma sensação, um arrepio, um negócio assim, que 2022 vai ser o ano que o Brasil vai todo se render a Jesus. Eu creio que vai acontecer. Não é assim que as coisas funcionam. A nossa fé não é baseada, a nossa confiança, a nossa coragem não é baseada no positivismo, no otimismo. É baseada no caráter de Deus. Por que eu tenho coragem?
Por que eu não devo ter medo? Por causa de Deus. Porque Deus é meu abrigo, meu refúgio, esconderijo. Eu descanso debaixo das suas asas. Ele cuida de mim. Então eu vou ter medo de quê? Diga aí. Eu sei que você vai responder. Eu tenho medo do corona. Dá medo mesmo às vezes, dá não? Mas a nossa confiança, a nossa coragem é baseada em Deus, nosso libertador, nosso porto seguro, o nosso escudo, nossa fortaleza. O outro autor disse o seguinte: não obstante, nem todos os crentes desfrutam de tal segurança do cuidado protetor de Deus em tempos de perigo. Imagine isso hoje, né? Não obstante, nem todos os crentes desfrutam de tal segurança do cuidado protetor de Deus em tempos de perigo. Aí ele diz: a sua palavra é seu arrimo e nela devem descansar, em vez de escudar-se em suas emoções. Quer dizer, ao invés de nós tentarmos encontrar segurança em nossas emoções, não, eu vou pensar positivo, não, vamos lá, eu não vou mais pensar nisso não, eu vou ocupar minha mente com várias coisas. Já sei, eu vou trabalhar bastante, assim eu não fico pensando nos problemas da vida, para eu não ter medo. Já sei, eu vou ficar jogando bastante videogame, já sei, eu vou baixar uma série de filmes para eu ficar com a mente ocupada, filme só de comédia, para eu não ficar preocupado com nada e não ter medo de nada. A nossa confiança está alicerçada no caráter de Deus. Deus é refúgio, baluarte, esconderijo, sombra, uma sombra segura, né? Ele nos defende, nos assegura debaixo das suas asas. E por isso não há motivo para ter medo. Não há motivo para viver com medo por causa do caráter de Deus. Porque à medida que nós conhecemos a Deus, em que nós conhecemos a Deus, nós confiamos nele. Nós acreditamos nele. Nós nos sentimos mais seguros nele. E por último, versículo 7 e 8 fala da preservação. E essas 4 coisas estão ligadas: livramento, segurança, coragem, preservação. Versículos 7 e 8. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, ó varão. É isso? Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O salmista está dizendo que Deus vai nos preservar. Nós temos aqui um enfático eu. Né? Aliás, eu não, tu, né? Eu escrevi aqui tu e falei eu. É enfático tu. Ele diz aqui no versículo 7. Tu não serás atingido. Indicando aqui, mais uma vez, aquela proteção individual de Deus. Como eu disse, Deus protege a todos nós. Só que Ele está falando com cada um de maneira específica, particular. Ele está dizendo a cada um de nós: tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Proteção individual. Outro autor disse: esta é naturalmente uma declaração da providência exata e minuciosa, não um encanto contra a adversidade. Não é usar essa frase, repetindo essa frase todos os dias, como se fosse um mantra, para ser declarado diante de um perigo. Eita, lá veio 2 cabas numa moto. Aí, eita. Salmo 91, 7. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Pode vir me roubar.
né? Era o entregador e a esposa dele, do iFood. Ai, Deus me livrou, tá vendo? Era só o iFood. Esse versículo não é um mantra que você declara, que você diz assim para si mesmo e pronto, vai dar certo. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido. Decore. Quando você vê o diabo, diga isso para ele. Meus irmãos, o diabo sabe esse salmo de cor. Ele citou parte desse salmo aqui para Jesus. A gente vai ver semana que vem. Não é uma frase para ser repetida e para você dizer dentro do perigo. E achando que vai dar certo agora porque você decorou o versículo, caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isso aqui é uma verdade para nos apegarmos. É diferente. Isso significa que Deus está com cada um dos seus e livrará sempre que a sua graciosa providência o quiser preservar. Deus nos livrará, Deus nos preservará sempre que a sua graciosa providência quiser. Lá veio uma seta, morreu um aqui. Lá veio outra seta, outra aqui. 10.000 aqui, 1.000 aqui. E eu não fui atingido. Meus irmãos, é só pensar, não precisa pensar muito, não precisa ir muito longe não. Olha só, nós estamos aqui hoje. Quantos de nós não temos testemunhos para dar do cuidado de Deus? Quantos de nós não poderíamos dizer, não era para eu estar aqui hoje? Uma batida de moto, uma queda, uma viagem, um acidente. Uma doença, um problema, uma bala perdida, um choque. Quanto choque eu não levei já? Um prego enferrujado. Uma vez que eu quase fiquei apregado, ó. Por isso que até hoje eu brinco, cuidado para não ficar pregado. Irmãos, e isso tudo, esses livramentos diários, é uma prova de que, de fato, Deus cuida, Deus preserva. Deus preserva. Mas a nossa confiança não está nem nisso, no que a gente vê, mas no que Deus diz aqui. Tu não serás atingido. Mas lembre-se, nós não seremos atingidos a menos que Deus queira que sejamos atingidos. Porque às vezes Deus quer que sejamos atingidos. E é assim que a gente precisa ler esse salmo, com esse cuidado. E ele diz no versículo 8 que nós veremos o castigo dos ímpios. Não é que a gente vai sambar, pegando a fala de algumas pessoas, né? Vai sambar na cara dos inimigos. Não. Mas é que nós vamos ver o justo juízo de Deus ser executado no fim das coisas. Isso significa que vale a pena nós perseverarmos aqui hoje, perseverarmos confiando no Senhor, na provação, para triunfar com Deus no final das coisas, na glorificação. Então a minha conclusão aqui, irmãos, é respondendo uma pergunta. Essas promessas são garantidas contra todo tipo de mal? Essas promessas aqui descritas são garantidas para todo ou contra todo tipo de mal que sobrevém a nós? As promessas aqui devem ser compreendidas a partir do todo das Escrituras, a partir do plano de Deus. Essas promessas não se cumprem, por exemplo, totalmente ainda. Elas se cumprem parcialmente. E não são promessas para todo tipo de mal. E eu não quero dizer com isso que Deus faz as coisas pela metade. Como eu disse, são promessas que se cumprem parcialmente hoje. Não quero dizer com isso que Deus faz as coisas pela metade, mas que haverá um dia que, de fato,
sob o refúgio de Deus, nenhum mal sobrevirá a nós. Nenhum. Mas daqui para lá, nós ainda podemos enfrentar muitas dificuldades. E você sabe, eu sei disso. Você que está em casa sabe disso. Nós ainda enfrentamos dificuldades. Quantos irmãos não são diabéticos? Ora, é um problema de saúde. E é um problema delicado. Quantos irmãos não têm problema do coração? Quantos irmãos não têm problemas mais diversos aí de saúde? Quantos irmãos não se acidentaram? É verdade que Deus nos cura. Eu creio na cura de Deus. Eu creio na libertação de Deus de forma poderosa. Eu creio que Deus faz milagres. Eu creio que Deus nos liberta, seja dos nossos inimigos, seja de doenças, seja de espíritos maus. Deus nos livra. Mas Deus pode querer ser glorificado em algumas dessas situações. Na doença, no ataque inimigo, ou até mesmo na morte. Deus pode querer ser glorificado nessas coisas. Isso não significa que a promessa de Deus falhou. As promessas aqui desse salmo. Mas significa que esse salmo deve ser compreendido a partir do plano de Deus. Deus quer trazer livramento para o seu povo, segurança, coragem e preservação do seu povo. Mas pode ser que em algumas situações Deus, no contrário, aconteça conosco, porque Deus quer ser glorificado daquela maneira. E a gente não precisa ir muito longe. O povo de Deus na Bíblia sofreu. Quem foi o nosso querido Abel? Hebreus vai dizer que foi pela fé que ele ofereceu aquela oferta ao Senhor. Nenhum mal te sobrevirá, Abel. Morreu. Agora, Hebreus vai dizer que ele foi um daqueles que alcançaram a promessa, né? José, o povo de Deus no Egito, sofrendo na mão dos egípcios, vários profetas do Antigo Testamento, Jó. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente lembra logo de Jó. Outra vez alguém me disse, pastor, eu não sei por que está acontecendo isso comigo, pastor. Será que eu sou crente mesmo? Eu disse, olha, lembra de Jó? Se acontecer menos do que aconteceu conosco, se acontecer menos do que aconteceu com Jó, conosco, nós estamos saindo do lucro. Estamos saindo do lucro. Perdi uma perna, pronto, está melhor do que Jó. É triste, é horrível, mas está melhor do que Jó. Ainda. Olha para o exemplo de Jesus. Essas promessas não eram para Jesus? Os apóstolos? Por que eu estou dizendo a essas pessoas? Porque, veja, isso aqui é verdade, o Salmo 91 é verdadeiro. São promessas para o povo de Deus. Mas Deus pode querer ser glorificado, às vezes com sofrimento, como foi o caso de Jó, uma doença. Eu vi um vídeo que me impactou bastante. O pastor Tiago Guerra. Você procura no YouTube, pastor Tiago Guerra, testemunho. Ele se abateu muito quando a sua mãe foi diagnosticada com Alzheimer. E foi um período de grande crise, crise com Deus, né? E uma das coisas que ele aprendeu com o pastor John Piper foi isso. O pastor John Piper aprendeu com Jesus e Tiago Guerra aprendeu com o pastor John Piper.
Deus, muitas vezes, quer ser glorificado numa enfermidade. É para a glória dele. Esse salmo não é uma mágica que você vai ler ou vai deixar a Bíblia aberta e vai te proteger de todo o perigo e nenhum mal vai te acontecer. Não, coisas ruins vão acontecer com o povo de Deus. E talvez você, crente no Senhor Jesus, tenha algum problema. E eu sei de muitos irmãos em Cristo e muitos pastores que morreram de coronavírus. Alguns vão dizer, não morreu de coronavírus não, morreu de insuficiência respiratória, que foi causada por coronavírus. Sempre tem alguém que, né? Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Este salmo contém promessas de Deus que se cumprem em parte. Mas nós viveremos a plenitude, a completude dessas promessas no reino de Deus. Nenhum mal te sobrevirá. Ele vai dizer depois, praga nenhuma vai chegar à tua tenda. Nada de mal vai acontecer com você. Hoje acontece ainda. Mas nós viveremos a plenitude no reino de Cristo Jesus. No fim das contas, meus irmãos, o crente nem precisa ter medo das doenças, medo da morte, medo da fúria dos inimigos de Deus contra a igreja, porque a nossa segurança e refúgio estão no Senhor. É como aqueles 3 jovens, né, Misael, Ananias e Azarias, lá em Daniel. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Deus quiser nos livrar. E aí Ele vai nos livrar e vai nos proteger de algum perigo sempre. A não ser que seu plano seja outro, como no caso de Jó. E como é que a gente reage a isso, irmãos? Como é que a gente reage a isso? Confiando em Deus. Confiando no plano de Deus. Deus, eu não entendo, Deus. Acabei de ficar desempregado, Deus. E eu vi no Salmo 91 que o Senhor é nosso abrigo seguro, nosso esconderijo. Deus, eu não estou me sentindo seguro, eu não estou me sentindo cuidado, Deus. Fiquei desempregado, Deus. Fulano da minha família acabou de falecer, fulano adoeceu, eu estou doente, eu estou passando por dificuldade, Deus. É dizer, seja sincero, diga, Deus, eu não entendo, Deus, eu não estou entendendo, Deus. Mas o importante é que o Senhor entende. O que é importante é que o Senhor entenda, e não eu entenda. O Senhor sabe, o Senhor tem um plano, o Senhor conhece o início, o meio e o fim das coisas. Eu confio no Senhor. E aí você vai orar, buscar Deus em sua palavra, e sendo amado por Ele. A cada vez que você ora, a cada vez que você lê a sua palavra, você vai receber o amor de Deus, que já recebeu em Cristo Jesus. E você vai se sentir mais confiante em Deus. Porque à medida que nós conhecemos a Deus, o caráter de Deus, nós compreendemos que Ele nos livra, que Ele nos dá segurança, coragem, e é Ele que preserva a nossa vida. Então que Deus nos ajude a mantermos a confiança nele, que é o nosso refúgio seguro. Senhor nosso Deus, obrigado por tua